A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, disse que vai continuar no país. A declaração foi dada depois que Edmundo González se exilou na Espanha. O candidato à presidência agora está na capital, Madrid. E ele divulgou uma carta para explicar por que deixou a Venezuela. Edmundo González Urrutia deve ser recebido pelo presidente da Espanha assim que Pedro Sánchez voltar de uma viagem à China. O ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares, disse que o país deve conceder asilo político ao opositor de Maduro. Edmundo González teve a prisão decretada na Venezuela depois de ter divulgado atas eleitorais que comprovariam a vitória dele. Em uma carta divulgada, o principal líder da oposição disse que se exilou na Espanha para que, nas palavras dele, as coisas mudem na Venezuela. Edmundo González fez um apelo ao diálogo e afirmou que o futuro do país depende da democracia por meio da vontade popular. Numa rede social, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os venezuelanos votaram pela mudança e que a vitória de Edmundo González Urrutia continua sendo a melhor esperança para a democracia. O Tribunal Penal Internacional, que investiga a Venezuela por crimes contra a humanidade, declarou que acompanha de perto a evolução da situação no país. A União Europeia, países da América Latina e os Estados Unidos não reconhecem a vitória anunciada de Nicolás Maduro. Pois é, e quem chega para fazer uma análise é o Lier Ferreira, que é professor dos cursos de Direito e Relações Internacionais do IBMEC Rio de Janeiro. Professor, boa tarde, seja sempre aqui, muito bem-vindo ao Conexão Record News. Eu começo perguntando o seguinte para o senhor: essa saída do González da Venezuela contribui de fato para alguma mudança no país ou não? A situação ficou mais confortável para o Maduro? Oi, Kelly, boa tarde. Que calor é esse que está fazendo aí, hein? Meu Deus do céu. Olha, eu acho que a situação fica assim mais confortável para o Maduro. Na verdade, quanto mais o tempo passa, mais se solidifica a sua posição. A gente desconfia muito das acusações, mas o fato é que o Ministério Público, né, venezuelano, ele expediu um mandato de prisão, né, contra o González por crimes de usurpação, falsificação de documentos, formação de quadrilha, dentre outros. E no 1º de agosto, a gente também acompanhou o Supremo Tribunal de Justiça venezuelano, né, que é a corte maior do país, também inicia uma investigação sobre as eleições, convocando os 10 candidatos que participaram do pleito. Ora, o González é um diplomata, né, um homem habituado às negociações, enfim. Eu acredito que essa retirada dele de cena é uma tentativa também de pacificação das situações internas na Venezuela. Agora, nada disso garante a legitimidade da eleição do Maduro, muito pelo contrário, né? Todos esses movimentos acabam, de alguma forma, antecipando, né, ou reafirmando, na verdade, né, que essas eleições estão eivadas de problemas, mas do ponto de vista muito pragmático, a retirada do González, né, significa, assim, uma certa pacificação, né, ou uma certa consolidação da atual posição de Maduro. Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. Pois é, professor, e tem informação chegando também sobre as eleições nos Estados Unidos. Os candidatos Donald Trump e Kamala Harris se preparam para o primeiro debate entre os dois na corrida à presidência dos Estados Unidos. Grades foram colocadas na região do prédio que vai sediar o debate na cidade de Filadélfia, na Pensilvânia. Esta eleitora espera que a democrata revele quem é de verdade e fale dos planos de governo com detalhes, algo que o eleitorado tem cobrado. Esta outra diz que está ansiosa para ver o debate porque é uma pré-temporada eleitoral incomum e histórica. A expectativa também é grande por conta do debate anterior, quando o presidente Joe Biden teve um desempenho tão ruim que acabou cedendo lugar à vice-presidente. Durante uma caminhada com o marido, Kamala disse que está pronta para o debate. Are you ready, Madam Vice President? Ready.
Os dois candidatos esperam que o debate influencie os moradores aqui da Pensilvânia. Entre os estados considerados decisivos para a eleição de novembro, esse é o que tem o maior peso no colégio eleitoral. Quem vence aqui, geralmente, ganha a eleição. Foi assim com Trump em 2016 e com Biden em 2020. De acordo com a última pesquisa nacional, Donald Trump aparece à frente de Kamala, como mostra o repórter José Luiz Filho. O levantamento divulgado neste domingo mostra que Donald Trump tem 48% das intenções de voto contra 47% de Kamala Harris. Integrantes da campanha republicana estão apreensivos quanto ao comportamento de Trump no debate. Não sabem dizer se ele será o Trump alegre ou mais bravo, o que pode influenciar a forma como os eleitores enxergam o republicano. Este eleitor acredita que Trump estará calmo e que só falará sobre política. Just talk about policy. O debate será neste centro de convenções da Filadélfia e vai durar 90 minutos. A expectativa é de que seja um evento de ataques por parte dos dois candidatos. Kamala deve falar sobre as acusações criminais contra Trump, enquanto o republicano deverá apontar os números desfavoráveis do atual governo em relação à imigração ilegal e à economia. Uma outra pesquisa mostra que 63% dos americanos acham que a economia do país está no caminho errado. Bom, professor, para saber o que vai acontecer, às 21h45, tem que ligar aqui na Record News, porque a gente vai transmitir tudo ao vivo e com tradução simultânea. Então, claro que a gente fica de olho, porque o que acontece nos Estados Unidos, né, pela força que os Estados Unidos têm, tem repercussão no mundo todo. Por isso que a gente acompanha tudo isso de perto. O fato é o seguinte, realmente esse debate, ele pode ser um ponto crucial para Kamala Harris, porque é a primeira vez que ela está indo frente a frente com Donald Trump, que a gente sabe que tem uma postura muitas vezes dura. Essa, inclusive, é uma preocupação da equipe de campanha, como a gente mostrou na reportagem. Olha, esse debate vai ser assim, muito importante. A gente está esperando por esse momento, né? Desde que houve a desistência oficial do Joe Biden, né? Desde que houve a confirmação, né, da candidatura da Kamala Harris. A expectativa é muito grande. Há um empate técnico que vem aí, né, ponto de maturação, desde a confirmação. Então, assim, é impossível a gente prever o que vai de fato acontecer, e esse debate certamente irá marcar a vontade do eleitor, principalmente naqueles estados, né, como a Pensilvânia, vocês acabaram de falar aí na matéria, né, que é um estado decisivo. Por quê? Porque é o maior colégio eleitoral dos Estados Unidos, mas nós temos aí Michigan, nós temos Wisconsin, nós temos estados aí que vão ser muito importantes, né, estados que deram, por exemplo, né, a vitória de Trump, a vitória para Trump em 2016, ou deram também a vitória para Biden, né, em 2020. Então, são aqueles swing states, né? São estados que ora oscilam, estão com os democratas, ora estão com os republicanos, e esse debate será decisivo para que, né, os candidatos Kamala Harris e Donald Trump possam efetivamente mostrar ao que vieram nessas eleições. Por quê? Porque nós sabemos que as eleições dos Estados Unidos, elas são muito diferentes do Brasil. No Brasil, nós temos eleição direta para presidente, o povo vota diretamente no candidato. Nos Estados Unidos não é assim. As eleições são descentralizadas porque ocorrem individualmente com modelos muito diferentes em cada um dos 50 estados, e elas também são indiretas, ou seja, os eleitores votam nos delegados, e os delegados são escolhidos por estado, ou seja, aquele que vence no estado leva todos os delegados. E quem conseguir 270 delegados, esse é o número mágico, dos 538 do total, vai ser eleito o próximo presidente dos Estados Unidos. Então, assim, temas como economia, migração, direitos humanos, né, estarão certamente presentes, mas também nós teremos aí temas importantes do ponto de vista da agenda internacional, como a guerra na Ucrânia, a situação do conflito entre Hamas e Israel e a questão ambiental, sempre muito candente para o eleitorado norte-americano. Agora, uma curiosidade, né, professor? Os microfones vão estar fechados. A equipe da Câmara não queria isso, não. Queria que realmente ficasse aberto ali o tempo todo para, inclusive, algum possível áudio do Trump vazar. Como que o senhor vê essa questão? Áudios fechados, microfones fechados, quando um outro candidato estiver falando, o outro vai ter o seu microfone ali lacradinho. Isso realmente pode beneficiar o Trump? Qual que é a sua avaliação? Olha, não
não creio que vá beneficiar o Trump, mas como a nossa reportagem acabou de mostrar, a gente tem que saber qual Trump vai aparecer no debate hoje. Né? Se a gente vai encontrar aquele sujeito mais bonachão, mais sorridente, né? Mais bom de papo, digamos assim, ou se vamos encontrar aquele Trump rancoroso, né? Colocando aí cobras e lagartos no seu discurso, fazendo acusações pessoais pesadas contra a Kamala Harris. Em princípio, né, eu acredito que, como outros analistas também acreditam, que se o Donald Trump, né, partir assim para uma agressão pessoal a Kamala Harris em função, né, da sua condição de filha de imigrantes, de mulher negra, né, ele vai ter um desempenho muito ruim. Né? Mas nós sabemos que temas como migração e economia, por exemplo, que são temas sensíveis para o eleitor americano nesse momento, serão sim alvos de ataques duros do Trump, não diretamente vinculados a Kamala Harris, mas vinculados ao fato de ela ser a vice-presidente de um presidente que é visto pelo conjunto mais amplo da sociedade americana como um presidente débil que não está tendo as ações corretas, principalmente nesse campo muito, Kelly, muito sensível, que é o campo da economia. Então, assim, certamente... Sim. Oi, pode falar. Não, com certeza. Assim, a economia é ponto-chave, reclamação, inclusive, quente, né? Um assunto sensível internamente nos Estados Unidos. Agora, professor, eu preciso te convidar mais uma vez e convidar todo mundo que acompanha aqui o Conexão a estar ligado, então, aqui na Record News, 21h45, com transmissão ao vivo desse debate e tradução simultânea. Obrigada, viu, professor? Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, Kelly. Eu vou estar plugado aí com vocês.